Bom dia novamente a todos os alunos do 7º ano A. Hoje, dia 30 de março de 2020, vamos dar início à segunda parte da nossa aula de hoje. O capítulo é o 4 e o título Industrialização e Urbanização, partes do mesmo processo. Podemos dizer que o processo de industrialização e urbanização são partes do mesmo processo, visto que as cidades surgiram com as indústrias. E você? Sabe como foi esse processo no Brasil? É isso que vamos estudar no capítulo 4. O processo de industrialização do Brasil é recente. Iniciou-se no começo do século passado, século XX. Mesmo sendo recente, você se imagina vivendo sem os produtos industrializados? Antes disso, o Brasil produzia apenas os produtos do primeiro setor, agrícolas, pecuários ou extrativistas. As crises mundiais e a industrialização brasileira. A Primeira, a Segunda Guerra Mundial e a crise de 1929 foram determinantes para o processo de industrialização no Brasil. Durante a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, os países envolvidos investiram na indústria bélica, o que fez com que começassem a faltar os produtos para o Brasil. E fez com que os fazendeiros, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro, começassem a investir nas indústrias. A crise de 1929 foi outro fator, visto que o café não estava mais sendo rentável, já que os Estados Unidos era o maior comprador do café brasileiro e estava em crise. Os fazendeiros, então, decidiram novamente investir na indústria. Por fim, a Segunda Guerra Mundial ela vai dar um novo impulso na industrialização brasileira, visto que os países envolvidos estavam com suas indústrias arrasadas e precisavam importar produtos das suas necessidades básicas, sendo o Brasil, portanto, o seu fornecedor. A indústria brasileira teve dois grandes impulsos. O primeiro grande impulso, onde até 1930 a atividade industrial brasileira era limitada. Tecidos, alimentos e utensílios domésticos era o que se produzia por aqui. As máquinas usadas eram todas importadas. Durante os governos de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954, a indústria ganhou um novo impulso, desenvolvendo a indústria de base. Além disso, Getúlio Vargas investiu na infraestrutura e adotou medidas para proteger a indústria nacional. O segundo grande impulso da industrialização brasileira vai se dar no governo de Juscelino Kubitschek, o JK. Foi outro grande momento da indústria brasileira. Ele incentivou a instalação de empresas multinacionais. Para isso, ofereceu a essas empresas diminuição ou isenção de impostos, doação de terrenos, garantia de fornecimento de matéria-prima e de energia elétrica, que eram essenciais para a indústria daquele momento. As indústrias automobilísticas foram as que mais se beneficiaram. A indústria de base se desenvolveu, a siderúrgica, a metalúrgica, assim como as primeiras indústrias de máquinas e ferramentas e de construção naval também foram implementadas. Apesar da concentração industrial se dar no eixo São Paulo e Rio de Janeiro, a industrialização
possibilitou uma maior integração entre os estados brasileiros, pois os produtos industrializados iam para todo o país, assim como chegavam de todo o país as matérias-primas. Porém, as desigualdades sociais entre os estados brasileiros aumentaram cada vez mais com este processo de industrialização. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Não se esqueçam de fazer o exercício da página 72. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar e tenham uma ótima semana.